né? Então, o livro que eu organizo essas listas de termodinâmica, né? É o livro do Van Ness, então, esse daqui, né? Compartilhado, 8ª edição, tá? Eu não conhecia a edição 7, né, que eu tinha estudado era mais antiga, mas não sei se é uma novidade da edição 8, né, se vocês tiverem ela aí na biblioteca digital, né, normalmente as faculdades dão acesso, né, tem uma parte gratuita, que está aqui embaixo, que são vídeos, né, na entrada de cada capítulo, né, tem um professor, né, fazendo uma explanação, uma coisa assim, teórica geral sobre o capítulo, né, e faz até um exemplo prático, né? Achei bem legal essa atualização, né? Não sei se você já conhecia. Atenção, né, para a leitura do enunciado, então, leia as entrelinhas, né, aquela situação que a gente já vem comentando, tá? Então, estão me ouvindo, deixa eu ver se eu... Pronto, vamos lá. Então, assim, aqui tem duas coisas, né? Ele está falando aqui primeiro, né, desse conceito termodinâmico cíclico, né? Aí eu acho que vocês já lembraram desse conceito, né? Ele está falando aqui de função de estado, né? O que é a função de estado? Né? Então, aquela função de estado, lembrando que é aquela situação que só vai depender, né, do ponto de partida e do ponto de chegada, né? Ou seja, aquele caminho, sei lá, fazer um caminho bem louco, saindo de 1 e chegando em 2, né? Aquele caminho aqui não vai ser importante, tá? Então, função de estado, né? Lembrando que é interessante, que é importante, estado inicial, estado final. A variação, né, depende apenas desses dois estados. Bom, e outra coisa, né? Então, que ele está falando é a questão da energia interna, né? Sendo nula. E a gente relaciona. Eu pensei nessa questão dessa forma também. Eu estou relacionando, tá, esse conceito, se realmente a energia interna é uma função de estado, e se isso representa a função de estado. Então, eu analisei dessa forma, as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Imaginei até que fosse alguma pegadinha. Pronto. Então, tendo aqui, tipo, um processo aqui, né? Teve pressão e volume, né? Quando a gente fala de energia interna, né? Aí, muitas vezes também surge aquela dúvida, né? Vixe, o que é mesmo energia interna? Você até calcular energia interna, mas o que é energia interna? É um dos conceitos, assim, né? Termodinâmicos bem mais difíceis, né? Vamos dizer assim, chamar de primitivo, inclusive, né? Então, quando a gente tem uma escala submolecular, essa energia ela está associada, né, às interações dos elétrons, né? E também aos núcleos, né, dos átomos. Isso vai incluir o quê? A energia das ligações químicas envolvidas, né? Essa energia que vai manter os átomos agrupados, né, com moléculas. Então, é uma coisa assim mais intrínseca, né? Então, uma questão mais, uma escala submolecular, tá? Então, a energia interna, sim, ela é uma função de estado, e como função de estado, ela só vai depender da variação, né? Sua variação como sendo a diferença aí dos estados iniciais e finais, né? Inicial e final, dos estados inicial e final, e aí eu tenho, né, realmente, se ela está saindo, se originando, tipo, no ponto 1, fazendo qualquer trajeto e voltando ao ponto 1, eu tenho, sim, que sua variação vai ser nula, tá? Porque, de fato, ela corresponde a uma função de estado. Próximo. Então, Engenharia Química 2019. Ainda sobre os processos termodinâmicos, né, que envolvem liberação e aproveitamento de energia. Então, aí nós temos já uma pergunta aí das máquinas, né? O rendimento de uma máquina térmica que obedece ao ciclo de Carnot depende exclusivamente, então, cuidado com as palavrinhas, né? Das temperaturas da fonte fria e da fonte quente.
Isso é verdade? Depende somente disso, né? Sim, quem é mesmo, né, esse ciclo de Carnot? Então, o ciclo de Carnot, acho que vocês com certeza lembram, né? Estudaram, e a gente lembra também de processo reversível, né? Então, todo mundo, a gente pode até pensar assim, todo mundo, né, gostaria de ser um ciclo de Carnot, né? Todo mundo, todas as máquinas gostariam de ser o ciclo de Carnot, seria a situação perfeita, né? Inclusive, né, essa questão, né, dele estar relacionando somente a fonte fria com a fonte quente, né, a gente lembra de uma variávelzinha, né, que é a nosso rendimento, a eficiência, né? Então, lembrando que é exatamente essas duas temperaturas, né, que vão ditar, né, o rendimento dessa máquina. Temperatura quente, e esse 1 vem da onde, né? Bom, aí esse 1, a gente vai pensar o seguinte, seria uma situação de idealidade, ou seja, todo mundo quer atingir a perfeição, seria o máximo, seria o 100%. Por isso que ninguém vai conseguir chegar para nenhuma máquina, né? Ninguém parece uma pessoa, né? Nenhuma máquina vai chegar, né, até a eficiência do ciclo de Carnot, porque ele é um processo reversível, tá? Então, o rendimento dessa máquina obedece, sim, essas duas fontes, fria e quente. Pronto. Vamos lá. Estou tentando fazer uma letra organizada, tá? Salvar também, né? Estou vendo aqui a mensagem. Tá. Tá bom, Luana. Eu vou salvar. Já sei como é agora. Porque naquele dia eu saí tão louca do horário, tava fechando a porta. E aí, em vez de manter, eu fiz foi descartar. Vamos lá. Bom, próxima questão aqui. Nós temos, tá, ainda sobre esse conteúdo, né, liberação e aproveitamento de energia. Nós temos agora, em diagramas pressão versus volume, as curvas que representam a transformação adiabática. Opa, adiabática. Eu sei que vocês estão super afiados, né? Quem não está sou eu, mas vamos relembrando aqui. Então, o que é a transformação adiabática? Então, essa transformação termodinâmica, né, ela vai me dizer que não está acontecendo troca de calor com o ambiente, né? Então, não está acontecendo trocas, então está ali guardadinho, direitinho. Bom, e continuando, representando a transformação adiabática, é uma transformação isotérmica, geralmente se interceptam em dois pontos diferentes. Bom, essa perguntinha também capciosa, né? Então, vamos lá. Desenhar, né? Não, riscar, né? O que diz que isso é um desenho, não sei. Então, aqui, um diagrama de pressão versus volume, né? Então, a gente tem a representação aqui, né? Que são as nossas isotermas, né? Temperatura 1, temperatura 2, né? Bom, aí a gente analisa o seguinte, embora, né, o gás ele não vai estabelecer aqui trocas de energia térmica durante esse processo, a pressão, temperatura, volume, energia interna do gás, né, eles vão variar, tá? Mas nenhuma dessas grandezas, né, vai permanecer constante. Então, o que é que isso tem a ver, né? Quando ele fala que dois pontos diferentes, né? Então, de fato, né, se eu tenho pressão aqui e volume, o conjunto de dados que eu preciso, né, para delimitar aqui no estado, não preciso de dois pontos diferentes. Só um ponto já vai ser suficiente para eu delimitar as minhas condições, né? Pressão, volume, temperatura. Então, por exemplo, se eu fixei aqui a temperatura T1, tá? Aqui, esse pontinho,
qualquer ponto que eu pegar nessa isoterma vai ter a mesma temperatura. Então, eu já delimitei uma temperatura só em pegar um ponto dessa curva. Né? Nesse mesmo ponto, eu vou puxar aqui para a ordenada de abscissa e eu vou ter também somente um estado de pressão, somente um estado de volume. Ok, consegui definir, né, o meu processo. Então, eu não precisei de 2 pontos, tá? Então, essa questão aqui, a gente pode sim dizer que ela está errada. 2 pontos diferentes. Não, só preciso de um ponto, tá certo? Se eu quisesse definir outro estado, eu só precisava de outro ponto, né? Se eu fosse pegar na mesma, temperatura ia ser a mesma, inclusive, eu tenho outra pressão, eu tenho um outro volume, eu tenho um outro conjunto, né? Um outro estado. Mas precisei também só de um ponto, tá? Vamos lá. Você vê, né? A interpretação é um negócio difícil. Pronto, aqui uma outra. T2, outra temperatura. Vou dizer que eu estou bem aqui nesse ponto. Só preciso desse ponto, né? Para definir meus estados. O ponto aqui. Tem um P2, P2 e um T2. Tem um diferente de T2. Pronto, então, transformação isotérmica, geralmente se intercepta em 2 pontos. Tem um ponto para definir os estados, tá? Agora ele juntou as duas situações, né? Então, parece lá o nosso ciclo. Diagrama pressão versus volume, as curvas que representam uma transformação adiabática e uma transformação isotérmica. Então, poderia ter as duas, né? Então, aí a gente vai para a terceira situação, que é essa daqui, que ficou confusa. Vou botar aqui. Fica um pouco mais inclinado, né? Mas tá. Pronto. Aí eu tenho os pontinhos aqui. Pronto. Transformação adiabática aqui. Agora apareceu o ciclo direitinho, né? Transformações isotérmicas, ok? Continuo aqui nas temperaturas diferentes. E aqui eu tenho mostrando, né, uma compressão ou expansão adiabática, mostrando que não tem a troca, né, de calor. Então, geralmente se intercepta em 2 pontos diferentes, né? Então, essa transformação aqui indica uma situação, eu estou interceptando só em uma, nessa isoterma, né? Isoterma T1. Eu estou interceptando um ponto aqui, nessa outra isoterma T2. E isso aqui é uma transformação adiabática. Geralmente se intercepta em 2 pontos diferentes? Não. 2 pontos diferentes, mas na mesma isoterma? Não. Né? Então, aqui é o processo adiabático. Estou interceptando um ponto no isotermo, segundo ponto em outro isotermo, tá? Aqui, mesma situação. É uma transformação adiabática B. Intercepto aqui um ponto em uma isoterma, um ponto em outra isoterma. Pronto. Vamos para a próxima. Legal. Pronto. Vamos lá. Bom, essa daqui não foi de engenharia química, foi de química, mas também da CESP, 2018. Temos aí uma questãozinha falando, né, conceitualmente, novamente. Então, vamos lá. A troca de energia entre o sistema fechado e as vizinhanças pode se dar como trabalho ou como calor. Okay? A compreensão desses conceitos é uma das bases para se entender a termodinâmica.
Acerca de trabalho, energia, termodinâmica e dos assuntos suscitados por esses temas, assinala a opção correta. Então, vamos lá. Analisando aí item a item. A capacidade calorífica molar de um gás ideal sob pressão constante é menor do que do gás sob volume constante. Bom, acho que eu até coloquei algumas coisas parecidas com isso aqui na lista, tá? Então, vamos riscar um pouquinho aqui sobre o item A. Bom, eu acho que o que a banca queria que você lembrasse, soubesse, né? Soubesse não, lembrasse, né? Porque aí todo mundo sabe, né? Mas na hora do nervosismo a gente esquece. Acho que era isso aqui, essa relação. CP menos CV igual a R. Mais do que isso, você lembra quem é esse R, né? Então, o R é a nossa constante universal. Né? Se ela é uma constante, né? A propriedade de não variar. Ou seja, esse valor vai permanecer aí fixo, né? Então, para manter aqui, né, essa relação válida, né, eu tenho que o meu CP, ele sempre vai ser maior do que o CV, tá? Então, opção correta, né? Aqui está falando o contrário, né? Pressão constante vai ser menor do que volume constante. Então, aqui, errado, tá? Vamos analisar aqui o item B. A variação de entalpia corresponde ao calor absorvido ou liberado pelo sistema sob pressão constante. Essa variação de entalpia, CP, ΔT. Né? Ou seja, aqui a nossa variação, né, de temperatura, ou seja, correspondendo ao calor absorvido ou liberado, né? Sinais aqui sendo positivo ou negativo, né? E a nossa pressão constante. Ok, então, certinho. Item B, correto. Vamos analisar todos os outros, né? Tipo o jogo de 7 erros, né? Quem gosta. Para uma reação reversiva, a variação de entalpia da reação inversa é igual ao valor negativo do logaritmo da variação de entalpia da reação direta. Bom, estaria tudo certo, menos, né? Esse negócio aqui de ter um logaritmo, não tem nada a ver, né? Inclusive, a gente utiliza, eu trouxe uma questão aqui, acho que da lei de Hess, muito interessante, né? E a gente lembra também lá da química, né? A gente fez aí química geral, né? A gente tem várias equações, né, que utilizam lá o ΔH, né? Com reagentes, estamos lá os produtos, e aqui, se eu quiser fazer a reação inversa, basta a gente, né, trocar o sinal. Né? Não tem nada a ver com logaritmo, não. Né? Então, realmente, aqui está errado por isso. O item D. O valor do trabalho realizado quando determinado gás se expande a 25 graus Celsius e 1 atm é sempre positivo. Opa, vou pensar aqui. Deixa aqui, entender. O valor do trabalho realizado quando o gás se expande. O gás se expande. Aquele famoso desenho, né? E o meu gás aqui vai se expandir, né? Bom, então o que é que está acontecendo? Eu acho que o X da questão na termodinâmica é uma coisa, que é a gente delimitar bem o nosso sistema, né? Se a gente entende bem o sistema, o que é a vizinhança, o que é a fronteira, né? E a gente consegue definir o que é de fato o objeto do nosso estudo, né? Então, o que é que está acontecendo aqui? Bom, o meu sistema aqui, ele vai realizar o trabalho. O que é o meu sistema? Essas bolinhas, né? Estão aqui dentro, que já estão macroscópicas, né? Super macroscópicas, né? Meu gás está aqui. Então, o gás que está aqui preso, né? Ele vai se expandir, tá? Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está realizando trabalho de expansão.
inclusive, ele está realizando esse trabalho sobre o meio, né? Que é o nosso meio. Posso dizer que é esse pezinho aqui, esse êmbolo, né? Ele está se expandindo, ele está empurrando, né, tudo isso aqui. Ou seja, o sistema, né, vai o quê? Vai perder energia. Se ele está fazendo esse esforço, né, para deslocar esse negócio aqui para cima, né, ele está gastando energia para fazer isso, né? Vocês sabem, quando vocês vão para academia, né, vocês vão, né? Todos vocês têm que ir para academia, né? Não é só trabalhar a mente, tem que trabalhar o corpo. Inclusive, ajuda muito no concurso, viu, gente? Isso é muito importante, tá? Então, não é fazendo propaganda das academias, não, mas isso me ajuda muito. Eu acho que vai ajudar também vocês. Continue no treino também. Bom, então, você vai lá para a academia, você é o sistema. Você pegou lá, aqueles pezinhos, né? Infelizmente, para ter o corpo malhado, você descobriu que tem que malhar, né? Então, tem que fazer esforço. Então, o que é que você vai fazer ali? Você vai gastar a sua energia, tá? Então, é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Você vai realizar o trabalho, tá? Então, se você está realizando o trabalho, então, veja, você está na academia, malha, 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 né? O que é que vai acontecer com você? Você é o sistema, né? Você vai ficar suado, você vai ficar com sede, né? Você vai ficar meio fraquinho, com dor nas pernas, ou seja, né? Você vai ficar um pouco mais negativo, né? Nessa situação, tá? Ou seja, você está perdendo, né? Energia. Bom, por um lado, a questão da saúde, né? Você sai mais disposto, ok, mas, teoricamente, você está gastando as suas baterias ali, tá certo? Então, não, isso aqui não é verdadeiro, não é sempre positivo, não. Você está acabando com as suas forças, tá? Então, vamos aqui para o item E. Um sistema fechado é capaz de trocar energia e matéria com a vizinhança. Faz coisa estranha, né? Sistema fechado, não. Ele não troca nada, tá? Ele não é capaz, não, de trocar nem energia, nem matéria com o ambiente, com a vizinhança, não. Tá? Incapaz. Certo? Vamos. Pronto. Próxima questão. Também de química, tá? Não foi um concurso de engenharia química, mas sem dúvida tem esse conteúdo aqui para a gente, né? Então, vale a pena a gente trabalhar. Bom, a química é uma ciência que explica o mundo macroscópico por meio dos modelos microscópicos. Verdade? Vamos lá. Com a linguagem própria que representa as substâncias e suas transformações. A esse respeito, julgo o item a seguir. Conforme a teoria cinética dos gases, aí, que legal, a energia cinética independe da temperatura. Eu até me lembrei essa questão aqui, uma questão muito parecida que eu, infelizmente não tem diretamente transferência de massa, é um assunto que eu gosto muito, né? Mas tinha uma questão que eu vi em outro concurso aí, que eu peguei, e era falando simplesmente da lei de Fick, né, da transferência de massa. Aí quando você vai direto, você realmente não depende não da temperatura, coloca a fórmula. Só que o coeficiente que está ali dentro depende da temperatura. Aí, poxa, de lascar, né? Então, aqui é desse mesmo estilo, né? Aí você lembra assim, isso aqui é muito fácil, vou fazer 10 segundos, deu mais tempo para fazer a outra. Você lembra, quem é essa energia cinética, né? O que é essa energia cinética? A primeira coisa que eu vou me lembrar é da fórmula, sem dúvida. Eu, né? Não sei vocês. Pronto, lembrei da fórmula. Aí eu olho assim, caramba, massa, velocidade. Tá certo, né? Massa e velocidade. Aí você dá uma olhada, não, vou ler de novo, porque a professora disse que eu lesse de novo a pergunta. Aí você vai, conforme a teoria cinética dos gases, a energia cinética é essa fórmula mesmo. Independe da temperatura. Verdadeiro, né? Não tem nem temperatura aqui, né? Massa. Aí vai lá para fora, terminou a prova, e aquela da energia cinética foi dada, né? Pois é, foi dada, né? Pois é, tu marcou o quê? Marquei errado, claro que tá errado, né? Ou marquei certo, é claro que tá certo, não depende, né? Cara, o teu amigo disse, não, cara, depende.
Aí, não, mas não tem, é mv ao quadrado, uma fórmula, eu me lembro disso aí. Aí, não, sim, mas lembra lá da teoria, que é a teoria cinética dos gases, né? Então lá, estou lá com gás preso lá no recipiente. Teu amigo lá explicando lá fora. Você já tá ficando nervoso, né? Meu Deus, falta só essa questão. Aí fica lá. Poxa, tô aqui com gás no recipiente. Vou aquecer. Aquecer esse gás aqui. Vou desenhar, não. Tá o triângulozinho aqui. Recebeu calor esse gás. O que é que vai acontecer? Vai, sem dúvida, aumentar a temperatura, né? Ah, mas ele está confinado. Tá. Aumentei a temperatura e eu estou com um monte de átomos aqui, moléculas, né? Que seja, o que é que vai acontecer? Elas vão ficar doidonas, né? Elas vão começar a opar, aumentar a temperatura. Rave, entrar numa rave. Olha lá, começa a se bater uma na outra, né? O espaço é o mesmo, né? O volume aqui é o mesmo, vixe, começou, aumentou a temperatura, peraí. Começou a se chocar, começou a aumentar aqui, né? Esse calor aqui, né? Desse sistema. O que é que vai acontecer, né? A movimentação aqui aumentou. A movimentação aumentou, aumenta a temperatura, a energia cinética também vai aumentar, que é a energia dessa movimentação das moléculas, né? Então, peraí, não depende não, depende da temperatura. Então, ó, quando você vê um item que está muito na cara, né? Desconfie, né? Mas pode também estar certo, né? Mas dá uma olhada na fórmula e aí você propõe situações, tá? Mas espera aí, que é uma energia cinética, movimentação das moléculas. Se eu botar aqui a temperatura alta, o que é que vai acontecer se a temperatura ficar baixa, né? Então, você lembra até do conceito da entropia, né? Você chega na sala, né? Desculpa os meus exemplos, tá? Porque eu sou tão acostumada a dar esses exemplos na sala de aula, né? Que eu olho assim para a cara dos alunos, quando eu olhava, né, no presencial, e eu olhava assim, meu Deus, ele tá entendendo nada que eu estou falando. Aí, não, vou dar um exemplo aqui prático. Aluno veio correndo, dia de prova, né? E correndo, subindo a escada, né? Com medo até de levar uma topada para não esquecer os conteúdos e as fórmulas. Correndo, chegou na sala, aí, né? Desabou ali, né? Descansa, 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 entropia lá em cima, temperatura lá em cima, né? Disse, pronto, calma, relaxa, descanse, até você voltar, a sua energia voltar ao seu estado normal, né? O seu estresse ali diminuir, né? Isso também, né? Foi uma questão de energia cinética, né? A sua movimentação das suas moléculas, você está muito agitado, né? Então, sim, dependeu da temperatura. Então, quando você pegar uma coisa assim direto, uma fórmula, verifica situações, tá? Analisa situações, tá? Então, ok, errado. Não aparece temperatura de fato na fórmula, tá? Mas se eu colocar uma situação com temperatura alta, situação com temperatura baixa, você vai lembrar que essas moléculas elas vão se comportar de forma diferente, tá? Então, está embutido aqui esse conceito, assim como o conceito lá de coeficiente de difusão, está embutido também a temperatura, né? Que eu lembrei lá da transferência de massa, tá? Deixa eu ver aqui coisinhas no chat. O aumento da temperatura aumenta a agitação das moléculas, isso mesmo, Alexandre. Exato. Certo, gente? Todo mundo ia acertar essa, né? Então, atenção. Vamos para a próxima. Próxima questão. Vamos lá. Uma questãozinha aqui, 2016. Assinala a opção correta acerca da teoria cinética dos gases. Olha aí de novo, como é legal, né? Então, o item A. No modelo cinético dos gases, o tamanho das moléculas é considerado desprezível
uma vez que seus diâmetros são muito menores que a distância média percorrida pelas moléculas entre duas colisões sucessivas. Não sei com vocês, mas quando eu leio um texto assim, uma frase assim muito longa, espera aí, deixa eu destrinchar aqui essa frase, está tentando me enganar. Então, vou ler aqui de novo. No modelo cinético dos gases, o tamanho das moléculas é considerado desprezível, uma vez que os seus diâmetros são muito menores, tá? Diâmetro muito menor que a distância média percorrida pelas moléculas entre duas colisões sucessivas, tá? Entendi agora. Vamos continuar aqui. Na teoria cinética dos gases, desconsidera-se a interação entre moléculas de um gás. Quando duas moléculas estão muito próximas, a energia potencial delas é negativa, o que indica que as interações predominantes entre elas são as de atração. A pressão exercida por um gás é devida às colisões que as moléculas do gás realizam entre si. Segundo o modelo cinético dos gases, um gás é constituído de moléculas em movimento retilíneo uniforme e incessante. Que louco, né? Devia ser retilíneo uniforme variável. Então, de fato, essa daqui com certeza está errada, né? É engraçado, né? Aí se fosse, né? Não sei se seria bom. Um gás toda a turbulência dele, né? Aí a gente lembra daquela coisa, né? Eu sou de materiais, gosto muito disso. Sólido, líquido, gás. Gasoso. Organização máxima, sólido. Gasoso, bichinho, tá lá embaixo. Super, ultra, mega desorganizado. Nada de ter movimento retilíneo. Né? De jeito nenhum. Né? Super desorganizado. Então, aqui já foi. Vamos lá. Fazer agora de baixo para cima. O gás ele é constituído, né, por moléculas em movimento desordenado. Totalmente desordenado. No D. A pressão exercida por um gás é devido às colisões que as moléculas do gás realizam entre si. Está errado esse item, tá certo? Bom, talvez aqui fosse dar um... eu não estou vendo nada de errado, mas vamos ver aqui. A pressão exercida por um gás, sim, é devido às colisões que as moléculas realizam entre si e, melhor do que isso, né? Com as paredes do recipiente. Bom, aí, será que é porque está incompleto, mas não deixa de estar certo? Aí você vai pensar o seguinte, a pressão exercida por um gás. Então, assim, o gás, diferente do sólido, diferente do líquido, né? Então, assim, o sólido, vocês têm aí na mesa de vocês. A caneta de vocês, coloca em cima da mesa e espere essa caneta na temperatura ambiente, na pressão ambiente, que vocês estão, acredito. Espere essa caneta se desmanchar. Vai escutar e ficar sentado aí, deitado, esperar morrer, esperar. Isso não vai acontecer, né? Ele está ali altamente organizado, isso não vai acontecer. No líquido. Pegou o líquido, está ali, o seu copo de água, o seu 1 litro aí, o seu squeeze que está aí na mesa. Não façam isso, né? Mas se você derramar, vai ficar em cima da sua mesa empoçado, né? Okay. Gás. Então, você está respirando, acredito, aí no seu quarto, na sua sala, se estiver fechado, né? Aqui, ar-condicionado ligado, todo vedadozinho, você tem uma certa quantidade de gás. Então, assim, o sólido, a sua caneta, eu não precisei dessa caneta, eu não preciso de um porta-canetas. Só se eu quiser deixar, né, mais bonitinho aqui o escritório. Eu não preciso de um porta-caneta. Esse sólido, essa caneta, ela não vai se desintegrar, tá? Eu não preciso confiná-la no recipiente. O líquido, ele é menos organizado que o sólido, né? Então, você precisou colocar ele no copo, precisou colocar ele no squeeze, né? Precisou delimitar suas fronteiras.
Mas eu não preciso delimitar todas as fronteiras. Só um copo é suficiente, ele vai assumir, né, todo o volume aqui, né, quantidade que ele tem aquele copo, uma garrafa que seja. Bom, o gás aí no seu quarto, o oxigênio e o nitrogênio que você está respirando, bom, está dentro do seu quarto, se estiver hermeticamente fechado, acredito que não, né? Mas ele vai estar escapando. Está com a porta aberta, está com a janela aberta, acontecendo trocas, né? Entrada e saída. Por que eu estou falando esse contexto aqui, sólido, líquido e gasoso? Bom, para eu aumentar a minha pressão, então imagine que você não está no seu quarto, você está assistindo essa aula, você está na serra, está na serra, tá? Está na serra, está aqui na rede, tá? Descansando, que a gente gosta muito de rede, né? Está aqui você na rede, descansando, na serra, espaço enorme aqui. O oxigênio e o nitrogênio permanecem ali também. Só que você está num sistema muito maior. Eu posso dizer, inclusive, que não tem paredes no seu sistema, tá? Vou analisar essas duas situações. Você aqui na serra, você assistindo aula aqui dentro do quarto. Aí eu vou pensar agora na pressão. A pressão aqui, se eu aumentar a temperatura aqui na serra, tá? Talvez você não vá nem perceber. Se eu aumentar a temperatura aqui no quarto, você talvez não, com certeza você vai perceber. Bom, então, essa pressão está sendo exercida pelo gás, né, pelo ar, oxigênio e nitrogênio, está sendo devido às colisões, sim, das moléculas entre si. Mas mais do que isso, as paredes do recipiente, tá? Então, se a gente aumenta a temperatura nesse sistema aqui fechado, quem vai, de fato, aumentar essa pressão vai ser as colisões com a parede do recipiente. Situação 2, você aqui assistindo aula na rede, na serra, aumentou a temperatura no sistema, né? Planeta Terra, a atmosfera, isso vai ser desprezível. Esse aumento de pressão vai ser desprezível. Por quê? Porque você não tem as paredes do recipiente, tá? Então, o que vai destacar essa pressão, sem dúvida, são as paredes do recipiente. E não as colisões entre si. Porque aqui está com colisão, concorda? Eu tenho oxigênio e nitrogênio. Está tendo colisão, sim, tranquilo. Só que aqui, também acontecendo essa mesma frequência de colisões, eu tenho uma delimitação aqui, que é a fronteira aqui do meu sistema, as paredes do quarto. Então, é por isso que a pressão, de fato, vai aumentar, certo? Então, o que vai ser diferencial aqui para o aumento dessa pressão vai ser as paredes do recipiente. Tá? Então, a gente pode dizer que isso aqui não vai ser o principal motivo. Item C. Quando duas moléculas estão muito próximas, a energia potencial delas é negativa, o que indica que as interações predominantes entre elas serão de atração. Aí você talvez não lembre, não lembro daquele gráfico, você tem um gráfico, né, energia potencial, não sei o que, não sei o que. Bom, vamos pensar numa coisa mais simples, né? Se eu estou colocando aqui duas moléculas muito próximas, eu posso até pensar em quê? Posso até pensar não estou falando de cargas, mas a gente poderia pensar que é o mesmo conceito. Se eu estou colocando elas muito próximas, a tendência dela não vai ser de atrair, não. Vai ser uma tendência de se repelir, tá? Que é exatamente o que o gráfico está falando lá. Então,
quando eu estou, né, com duas moléculas muito próximas, né, as interações predominantes serão de repulsão. Não é errado. Item B. Na teoria cinética dos gases, desconsidera-se a interação entre as moléculas de um gás. Desconsidera-se a interação de moléculas entre gás. Aí você vai pensar, né? Bom, aí vou lembrar lá das forças intermoleculares, né? De fato, elas são desprezíveis. Bom, mas elas não vão ser desconsideradas, né? Porque existem, né, as interações que vão acontecer devido às colisões. Sejam as colisões entre as próprias moléculas, né? Átomos, moléculas, e também com as paredes do recipiente, tá? Então, quanto maior for o número de choque, né, das partículas do gás, maior vai ser a pressão exercida por ele, né? Ou seja, a pressão é uma consequência macroscópica, tá certo? Então, não, a gente não pode desconsiderar. A gente não pode desconsiderar, não. Bom, a gente fez o contrário, né? Acho que você já sabia, né? Esse é o item A. Mas vamos analisar de novo aqui, né? No modelo cinético dos gases, o tamanho das moléculas é considerado desprezível, uma vez que seus diâmetros são muito menores que a distância média percorrida pelas moléculas entre duas colisões sucessivas. Bom, então lembrando que as leis clássicas, né, da termodinâmica, elas vão avaliar propriedades macroscópicas, né? Quem são essas propriedades macroscópicas? Sei lá, pressão, volume, temperatura, sei lá, etc. Aí, bom, o diâmetro das moléculas serão considerados desprezíveis. Nessa situação, sim, porque a gente está levando em consideração, ou estamos pensando, né, nas leis clássicas, né? Modelo cinético dos gases. Então, pressão, volume, temperatura, aí você lembra, ó, PV igual a nRT, né, a consideração que a gente faz, o diâmetro vai ser considerado desprezível, tá? Tanto que a gente considera o número de mols, que é uma coisa muito maior, né, mais palpável. Então, correta, realmente é o item A, tá certo? Então, pensar aqui, propriedades macroscópicas. Macroscópicas. Deixa eu ver aqui no chat. Na letra B, faltou o termo gases ideais. Teoria cinética dos gases desconsidera-se a interação entre as moléculas de um gás ideal. Era isso? No final aqui era para aparecer entre o gás ideal. Bom, eu já acharia suspeito esse item B por essa palavra forte. Desconsidera-se, né? Então, para você desconsiderar, você tem que ter bastante certeza, né? Então, normalmente essas palavras assim, muito fortes, né? A gente dá uma olhada assim com mais calma, tá? Eu não sei se é isso que você está pensando. Completar aqui. O gás ideal seria isso? Bom, poderia ter enfatizado, mas como é uma questão de concurso, eu acho até que ele está puxando a teoria cinética dos gases, né? Eu acho que aqui fica embutido que está falando dos gases ideais. Me corrijam aí, foi isso que eu procurei aqui. Mas também é uma boa observação. Até porque tudo isso, né, precisa ser analisado aí na questão de recursos, né? Você tem que... Mas acredito que esteja embutido essa questão ali na teoria cinética dos gases. Vamos lá, próximo. Questão da perícia, olha aí, engenharia química. Essa aqui é legal. Deixei uma folha só para a gente resolver ela. Vamos lá. Uma empresa, diante da elevação dos preços de energia elétrica e das descobertas de grandes reservas do gás de xisto, eu acho que até a gente pegou esse enunciado lá no balanço, né?
Mas vamos lá. Nas proximidades de suas instalações, resolveu investir na geração própria de energia termoelétrica. O gás de xisto é composto principalmente por metano, CH4, cuja equação de combustão é CH4 gasoso mais 2 mol de oxigênio gasoso, produzindo CO2 gasoso mais 2 mol de ar. A tabela a seguir mostra os dados termodinâmicos a 25 graus Celsius, relativos aos compostos envolvidos na equação apresentada. Pronto. Aí os valores de entropia molar, padrão molar, capacidade calorífica padrão molar. Pronto, vamos lá. Com relação a essa situação hipotética, julgue o item subsequente, considerando que a combustão do metano ocorra de forma completa, que a entalpia padrão de combustão do metano a 25 graus Celsius seja menos 890 kJ por mol, e que as massas molares, em gramas por mol, carbono, hidrogênio e oxigênio, sejam 12 e 1, 16, respectivamente. A combustão de 1 mol de metano gasoso em condições padrão a 25 graus Celsius gera uma redução de mais de 1.000 kJ na energia livre de Gibbs do sistema. Pronto, então, tem um monte de informações aí, né? Vamos nos organizar mentalmente, né? Bom, a pergunta em si, o que é que ele quer? Quer saber se gera uma redução de mais de 1.000 kJ na energia livre de Gibbs do sistema. Aí você vai lembrar, opa, eu sei que é energia livre de Gibbs. É ΔG. Opa, ΔG, ΔH menos T ΔS. Você vai dar uma olhada, né? Você tem tudo isso aqui, né? ΔH, eu tenho. Ele disse aqui, né? Inclusive é sobre o metano que está falando. E ele diz que entalpia padrão de combustão é menos 890 kJ por mol. Massa, já tem aqui ΔH. Outra coisa que eu tenho, temperatura, né? Ele diz que estamos na situação de 25 graus Celsius. Ótimo, tenho esse dado também. 25 graus Celsius. Aí, para eu achar ΔG, estou quase encontrando a ΔS. ΔS, que é ΔS, né? Bom, variação de entropia. Aí você vai olhar, eu tenho entropia, tá aqui. Opa, aqui nós temos aqui entropia padrão de vários compostos, tá? Aí você vai dar uma olhadinha, mas é do metano, vou usar isso aqui, 186,3, né? Aí você lembra o seguinte, né? Nós estamos falando de uma reação de combustão. Então, eu não posso pegar só o composto. Então, né? Eu preciso analisar a reação em si. Então, vamos analisar essa reação. Vou fazer aqui na outra folha, tá? Já já a gente continua. Volta. Então, vou pegar a equação. Do jeito que está lá, né? Forneceu aqui um problema, já está balanceada. É sempre bom, né? A gente conferir, inclusive, né? Que às vezes a gente pega uma questão e vai direto, né? Resolver, dá uma olhadinha, né? Não custa nada. Opa. Carbono, oxigênio, balanceado direitinho, 4, hidrogênio também, então tá. Só uma conferida. Bom, então vamos calcular nossa variação de entropia da nossa reação. Como é que a gente vai calcular, né? Então, eu vou trabalhar as situações padrões. Então, eu vou chamar aqui de NI, SI. Bom, quem é esse NI? Isso são os nossos coeficientes estequiométricos. Coeficientes estequiométricos. Pronto, então a gente tem aqui os coeficientes estequiométricos, né? E as situações padrões, né? Então vamos fazer aqui a nossa reação bonitinho. Então, nossa equação está aqui. Eu vou ter os meus reagentes, né?
CH4. CH4. Outro reagente, oxigênio. Padrão. Eu tenho agora produto, CO2. E outro produto, H2O. Aí, o que é que a gente só precisa lembrar aqui? Um conceito básico lá da química, né? Os meus produtos estão sendo produzidos, logo eles são positivos. Os meus reagentes, eles estão sendo consumidos, logo eles são negativos, estão diminuindo, tá? Então, vamos trazer essa situação para cá. Coeficiente estequiométrico do metano, na verdade, -1, né? Porque ele está aqui como reagente, está sendo consumido. Então, -1, deixando parênteses, entropia, 186,3. Mais, estequiometria aqui do oxigênio, 2. Reagente, -2. 205,1. Mais, agora produtos, positivo mesmo. CO2, está aqui, 1. 213,7. 213,7. E água, 2 mol. 69,9. 69,9. Pronto, fiz todo mundo. Vamos fazer aqui o cálculo. Então, menos 186,3. Aqui vai ficar menos 410,2. Aqui, positivo, 203,7. Positivo, 139,8. Aqui aí a gente vai, ó, pegar aqui os negativos. 596,5. Positivo, 353,5. Resultado, menos 243. Unidade, não anotei, mas a mesma que está ali, Joule/mol/Kelvin. Joule/mol/Kelvin. Transformando em quilojoules, menos 0,243 kJ/mol/Kelvin. Pronto. Encontramos aqui o nosso ΔS. Vou deixar aqui guardado. Pronto. E agora a gente pode pegar o nosso ΔG. ΔH menos T ΔS. Então, o nosso ΔH foi dado no enunciado, menos 890, já está em kJ por mol. Então, vamos usar isso, né? Quilojoules. Então, menos 890 quilojoules por mol. Temperatura, ele disse 25 graus Celsius, né? Mais 273,15. Ficamos 298,15. Como estamos sem calculadora na prova, eu acho que 298 já é bom, né? E menos o nosso ΔS, que é menos 0,243 kJ mol vezes Kelvin. Pronto. Multiplicando aqui, ó, Kelvin, lá vai. E aí, vamos fazer o nosso cálculo. Multiplicando aqui, menos com menos, dá mais. Fiz aqui separado, dá 72,45. Menos 890.
vai ficar menos 817,55 quilojoules por mol. Pronto, está aqui o nosso ΔG. Então, veja, realmente só um pouquinho trabalhoso, né? Pelo fato de você não estar com a calculadora na prova, né? Mas o cálculo é rapidinho, né? Bom, então vamos pescar de novo a pergunta, que eu já esqueci qual era a pergunta. Gera uma redução de mais de 1.000 quilojoules na energia livre de Gibbs. Ó, cuidado por uma coisa. Gera uma redução, tá? Ele está falando de coisas negativas, tá? Então, gerou uma redução de mais de 1.000? Não. Gerou uma redução, sim, mas de menos de 1.000, né? Menor que 1.000. Foi uma redução de 817,55. Então, a questão está errada, tá? Pronto. Tudo bem, gente? Vamos continuar. Ah, tá repetido. Não, não tá repetido. Porque tá pedindo outra coisinha. Na verdade, uma coisinha bem legal, que é a lei de Hess, né? Tinha falado ali lá no começo da entalpia. Então, vamos lá. O enunciado é o mesmo, tá. Aí, aqui embaixo, ó, considerando, aqui que modifica, considerando que as capacidades caloríficas fornecidas na tabela sejam válidas para o intervalo de temperatura entre 25 e 35 graus Celsius, olha que legal, é correto afirmar que a combustão do metano deverá liberar maior quantidade de calor se for realizado a 35 graus Celsius e não a 25 graus Celsius. Pronto. O que é que vamos fazer com isso, né? Eu estou aí com um processo, várias condições aí, né, de entropia padrão, capacidade calorífica padrão, e ele está dizendo que isso é válido tanto para 25 como para 35 graus Celsius. E eu preciso, para fazer essa comparação, né, eu vou precisar da minha entalpia, né? Ah, mas eu já tenho a minha entalpia. Tenho a entalpia padrão, que inclusive é na situação de temperatura, tá aqui, de 25 graus Celsius. Mas a questão quer saber o que acontece com isso se eu tiver agora 35 graus Celsius. E ele deixou bem claro que eu posso utilizar a minha tabela. Então, se eu posso utilizar, né? Vamos utilizar. Aí você vai ficar pensando, poxa, tudo isso aqui é a 25, o que é que eu vou fazer para encontrar 35? Aí você lembra de um conceito lá do colégio, né? Não da faculdade. A gente tem a lei de Hess. Lembra da lei de Hess? Pronto. Talvez vocês não lembrem do enunciado, mas com certeza vocês sabem fazer. Então, eu tenho ali que o calor liberado ou absorvido, ele é constante, né? E ele independe do número de etapas pelas quais a reação vai passar, tá? Resumindo, só depende do estado inicial e final. Só depende do estado inicial e final. Então, vocês lembram, né, lá no colégio, né, que você botava uma reação, essa reação inédita, nunca foi feita, eu não tenho como encontrar o ΔH. Como é que eu ia encontrar o ΔH? Ou você ia para o laboratório fazer a reação, ou você ia pegar várias reações, manipular essas reações, inverter, se inverte o sinal, se multiplica por 2 o resultado, multiplica por 3 ou divide, você faz, tá? E aí, no final, você vai somar o ΔH, daquela reação que você não conhecia, né? Você juntou várias reações e chegou nessa reação, o ΔH também você vai juntar do jeito que você fez e vai chegar também no resultado. Então, esse conceito
ele é suficiente para a gente resolver essa questão. Para ficar mais organizado, né, claro, agora que eu aprendi a escrever no PowerPoint, eu vou escrever aqui a reação e vamos analisar os estados, tá? Tentar fazer aqui no cantinho para ficar mais legal. Então, vamos lá. Vou pegar a reação aqui. CO2 mais 2 mols de água. E vou colocar uma outra reação, que eu vou trabalhar aqui as duas temperaturas, só para a gente enxergar melhor aqui as transformações. Achei bem didático aqui essa apresentação. Eu preocupado só com os coeficientes estequiométricos, aí nada de pensar nas substâncias, que é o mais importante, né? O2. O2, O2, 2H2O. Pronto, obrigada. Então, vamos lá. Eu quero a situação de 35 graus Celsius. Então, vou dizer que essa temperatura aqui é 25 graus Celsius. Eu vou dizer que todo mundo aqui está na temperatura de 35 graus Celsius. Então, o que eu quero vai ser essa situação aqui, esse ΔH. Eu fico assim, poxa, como é que eu vou conseguir esse ΔH 35 se eu só tenho as 25? Não, você tem, sim, a 25, mas você tem de cada um dessas substâncias, você tem a tabela, né? Então, o que é que eu vou fazer? De acordo com a lei de Hess, eu vou dizer que esse ΔH aqui total vai ser igual a essas transformações, ou seja, alguns processos. Eu vou chamar aqui processo 1, vou chamar esse processo de processo 2, vou já colocar a legenda. Esse processo vou chamar de processo 3, ΔH3. Ou seja, tá aqui de lado. Processo 1 é um resfriamento. Né? Eu estou saindo de 35 e estou indo para 25. Resfriamento, mas de quem? Dos reagentes. Resfriamento dos reagentes. Eu estou em 35 graus Celsius e eu vou para 25 graus Celsius. Pronto, processo 1, ΔH1. Processo 2 é a minha própria reação. Inclusive, a gente já tem, né? Aquela reação lá, que é menos 890, que é a temperatura de 25 graus Celsius, já tem. Minha reação, deixar aqui. Reação a 25 graus Celsius. Processo 3. Processo 3. Estou saindo de 25 para 35, é um aquecimento. Aquecimento. Mas aquecimento de quem? Produtos. Aquecimento de produtos. Eu estou saindo de 25 graus Celsius e estou indo para 35 graus Celsius. Pronto. Então, ó, fechei aqui o meu ciclo. Então, de acordo com a lei de Hess, eu posso dizer com certeza, ainda bem que Hess descobriu isso, né? Delta H1 mais delta H2 mais delta H3. Então, ó, olha aí como é a beleza da lei de Hess, né? Eu quero saber o ΔH dessa reação aqui desconhecida, na temperatura de 35 graus Celsius. Mas eu sei que eu posso fazer essa equação de acordo com esses três processos, com essas três transformações. Pronto, aí é tranquilo, a gente vai conseguir resolver. Yes. Vamos fazer aqui organizado, vamos fazer o nosso processo 1. Então, processo 1. Quem é que vai ser o meu ΔH? Vamos calcular o ΔH. Vai ser igual, mesmo jeitinho lá. Minha fórmula, I, só para fazer um geral, NI, CPI, CPI. Então, vamos falar de política, né? ΔT. Vamos lá, número de mols, relação ao coeficiente, né?
o CP, onde é que tem o CP de cada substância? Na tabela, ΔT, a nossa variação de temperatura. Então, vamos trabalhar aqui. Quem é o nosso N? Então, eu vou ter aqui a situação. Vou olhar aqui, meu processo 1, resfriamento dos reagentes. Resfriamento dos reagentes. Metano 1, coeficiente estequiométrico. CP 35,3. Tá aqui. Urinozinho do CP. Tá aqui. 35,3. 35,3. Vou fazer isso aqui. Até o mesmo, poderia até ter tirado, né? Está. Mais outro reagente, 2 mol, oxigênio, vezes 29,4. 29,4. Variação da temperatura. Atenção. Meu processo é resfriamento, né? Então, ΔT vai ser quem? Né? Vai ser a minha temperatura final, que eu estou resfriando, a temperatura final é 25. E a inicial, 35. Tá? Ou seja, aqui vai ficar negativo, né? Resfriamento, menos 10. Então, vamos fazer aqui o cálculo. Então, 35,3 mais 58,8 e aqui menos 10. Bom, depois a gente soma aqui 58,8 com 35,3 e multiplica por menos 10, vamos chegar em menos 94,1 kJ por mol. Só conferir aqui. KJ por mol. Vamos fazer o processo 2. Não, vamos fazer não, processo 2, né? Processo 2 é a reação, a 25 graus Celsius. A gente já tem, né? Então, a gente tem que menos 890 kJ/mol. Aí, não foi bom? Ganhamos tempo. Vamos para o processo 3. Processo 3, ΔH3. Vai ser quem? Então, vamos olhar aqui. Aquecimento dos produtos. Então, CO2. Coeficiente 1 e CO2 37,1. CP 37,1. Mais coeficiente da água 2. E CP da água 75,3. 75,3. E a variação de temperatura? Opa, agora eu estou com aquecimento, eu estou de 25 para 35. Final, 35 menos 25. Então, atenção aí para essas coisinhas, né? Bom, vamos ver aqui. A multiplicação aqui vai dar 150,6, que vai dar 10 positivo. Somando e multiplicando por 10, chegaremos em 187,7 kJ por mol. Pronto. Já tem os 3 processos. Agora eu vou aplicar a lei de Hess. Aqui. ΔH total vai ser o somatório. Então, vamos lá. Menos 94,1 mais, na verdade, mais menos 890 mais 187,7. Fazendo aqui o cálculo, menos 890 menos 94, mais 187, menos 796,4. Isso. Então, chegamos aqui no ΔH
total dessa reação, menos 796,4. Tá, vamos ver a pergunta, que essa altura a gente não lembra mais da pergunta, né? Então, considerando, é correto afirmar que a combustão do CH4 deverá liberar maior quantidade de calor se for realizado a 35 graus Celsius e não a 25. Bom, então vamos lembrar. A 25 graus Celsius, ele liberou menos 890, e agora a 35 liberou menos 796,4. Então, não, né? É menor, né? Liberou uma quantidade menor de calor, a 35 graus Celsius, que foi o que a gente calculou. É errado. Ok? 55,3 vezes 2, 156, ok? Sabe o que é isso aqui? Foi esse negócio aqui do CP. Eu acho que aqui está em joules, CP. Joule mol Kelvin. Tá, joule mol Kelvin. Aí aqui, eu pulei essa etapa, na verdade. Então, lá, esses valores aqui estão em Joule mol Kelvin. E aqui eu já transformei em quilojoule. É verdade, tá? Então, tinha um passo aqui antes, né? Que é o que você falou. 941, então só para ficar mais correto, né? 941, já de novo. Aqui, o resultado. Como aqui foi só a diferença, né? Mas está em graus Celsius. Está em graus Celsius, mas era só a gente somar o que é o delta, né? Então, esse Kelvin, a variação era a mesma, né? Então, aqui a gente cancelaria aqui o Kelvin com essa temperatura. Menos 941, já limão, já transformei para quilojoule, e aqui, sim, 187,700, né? Então, vamos deixar o certo. Joule por mol. Melhor deixar assim. Que aí eu pego, porque eu vou botar quilojoule. Então, vamos deixar assim, está mais bonitinho, para não confundir. Então, aqui, verdade. Isso aqui é o certo. Então, é essa casa decimal aqui. Do jeito que estava lá na tabela. Pronto, então vamos refazer só essa parte aqui. Dizer aqui. Delta H menos 941. Será que agora o gabarito é da outra? Menos mais 1877. Menos, agora o 890, ele está em quilojoule mesmo, né? Aqui está em quilojoule. Então, esse aqui que a gente vai mudar. Aqui embaixo. Menos. Agora o resultado vai dar uma loucura, né? 890, 941, 1877. 989, 1064. Aqui está em
Certo. E lá na questão, tá? E eu vou dividir aqui por 1.889 quilojoules mol. Agora sim, né? Deixa eu apagar essa parte que está errada. Apagar isso. Apagar isso. Trazer aqui a finalização. Pronto, menos 889 quilojoules mol. Menos. Caramba. Pronto. A energia é correto afirmar que a combustão deverá liberar maior quantidade de calor se for realizada a 35 graus Celsius e não a 25 graus Celsius. Passou raspando, hein? Errado ainda. Tudo bem, né? Não ia perder minha questão, porque eu fiz a conta errada. Ainda bem. Mas também foi por 1 kJ, hein? Deu certo. Engraçado, realmente eu peguei parede, deu errado. Eu não pensei que a minha conta estaria errada aqui no final. Ok. Foi um errado que deu certo, não? Pronto. Agora sim? Tudo legal? Obrigada. Obrigada a todos.